Que Deus nos proteja, nos abençoe em mais uma reflexão, cada dia uma nova oportunidade de aprendizado, uma nova oportunidade de refazermos as nossas ideias, os nossos sentimentos, os nossos caminhos. Nós que estamos aqui aprendendo a amar os nossos inimigos, o Evangelho está com esse foco, convidando a gente a ter essa visão diferente. A gente sabe que durante as nossas encarnações, durante a nossa vida, nós adquirimos inimizades, a gente fez inimizades com muitas pessoas devido aos erros que cometemos. Assim como os outros cometem também erros e nós muitas vezes nos magoamos, as pessoas também se magoam com os erros que nós cometemos. No entanto, o Evangelho vem trazer para a gente a necessidade que temos de perdoar esses corações para que a gente seja perdoado também. Porque assim como a gente erra, o outro também erra e tem esse direito. Então a gente mudar o nosso olhar, porque se a gente não mudar a nossa visão, se a gente não tiver uma compreensão nova sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os acontecimentos que nos envolve, a gente não vai conseguir amar o nosso inimigo. Porque se a gente estiver com essa visão do mundo, essa visão orgulhosa, essa visão ainda muito bruta, a gente com certeza não vai conseguir fazer isso que o Evangelho aconselha a gente a fazer. Então o convite dele é para que primeiramente a gente mude, para que o outro possa no futuro mudar, e não é esperar que o outro mude para que a gente faça essa mudança em nós também. Tudo começa a partir de nós mesmos. Se a gente ficar desejando sempre que o outro faça alguma coisa, as coisas não vão se resolver. E se a gente exige também do outro, a gente deve lembrar que ninguém tem o poder de mudar ninguém. Nós não temos esse poder, nós não temos essa força, nós não temos essa autoridade. Então isso não é possível ser feito. O que é possível ser feito é auxiliar o outro na sua mudança e mudarmos a nós mesmos. Isso é possível fazer. Então, no nosso dia a dia, a gente vai observando ainda que essa incompreensão faz parte da nossa vida. Nós somos muito incompreensíveis e a gente fica muito preso sempre em arrumar uma desculpa nas coisas que nós fazemos. Se a gente for prestar atenção, a todos os momentos da nossa vida, quando a gente comete algum ato que a gente sabe que está errado, quando a gente fala alguma coisa que a gente sabe que não está muito bem, que não é muito correta, a gente sempre tem uma desculpa. Não, eu fiz porque aconteceu isso, eu fiz por causa disso. Enfim, nós sempre temos uma desculpa. Mas quando é com o outro, nós não temos desculpa. A gente não pensa, não, fulano fez isso porque ele estava assim. Não, porque tinha acontecido isso na vida dele também, então é uma situação meio complicada. Então a gente não consegue fazer isso com o outro, mas com a gente consegue. Então isso já é mostrando para a gente que nós temos a capacidade de mudar a nossa visão, uma vez que quando é conosco, nós mudamos. Então a dificuldade nossa, a questão nossa é estender essa visão que nós temos muitas vezes conosco para o outro. Esse é o nosso desafio. E aqui no Evangelho, capítulo 12, quando ele fala amai os vossos inimigos, o item 7, ele convida para a gente e fala o seguinte: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Anotações de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Aqui é uma anotação de Mateus muito interessante, porque ele convida a gente a olhar os dois lados. Ele fala, olha, nós temos a face direita, que é um símbolo que ele coloca para a gente. A face do orgulho, a face do egoísmo, da intolerância, da rivalidade, do duelo, dos nossos vícios como um todo. Então, quando ele fala que as pessoas
né, eles querem muitas vezes ofender a gente ou nos bater, entre aspas, na nossa face. Ele está falando assim: quando a pessoa que é igual a você, que tem orgulho, que tem egoísmo, que tem vaidade, é igual a você, quando essa pessoa se aproximar de você e se dirigir com uma palavra ofensiva, com um gesto que te machuque, que te magoe, não se ofenda, porque na verdade o que está acontecendo nesse momento é que a gente está um sintonizado com o outro, trocando ali esses gestos, esses sentimentos de dor e de sofrimento. Porque é o que a gente falou, ele está fazendo aquilo que ele tem para dar. O que ele tem para dar naquele momento, muitas vezes, é isso, é uma palavra de ofensa. A pessoa muitas vezes está acostumado na sua vida, viver uma vida em que ele vai falando com as pessoas, ofendendo, falando o que quer, jogando aqueles sentimentos que estão ali fazendo parte da sua vida, muitas vezes está sofrendo, muitas vezes está com dor, e ele vai distribuindo isso por onde passa. E muitas vezes a gente é essa pessoa que recebe essas ofensas. Então, quando ele fala para a gente, ao invés de devolver na mesma moeda, a gente oferecer a outra face. Qual a outra face? Se a outra pessoa é intolerante comigo, eu vou oferecer a tolerância. Porque ao invés de eu também ficar irritado, com raiva, revoltado, e querer devolver ali para a pessoa, não, ele não me entendeu naquele dia, me respondeu com má educação, com grosseria, agora que eu também tenho o direito de devolver na mesma moeda. Então eu vou lá também, sou intolerante, sou grosso e respondo também da mesma maneira que me respondeu. Então, ao invés de eu fazer isso, muito pelo contrário, eu vou tentar ser compreensivo e tolerante com a pessoa. Isso é oferecer a outra face. Quando a outra pessoa nos nega o perdão, quando a outra pessoa tem mágoa de nós, eu vou tentar não guardar mágoa e vou tentar perdoar. Independente se a outra pessoa guarda esse sentimento sobre mim. Porque Jesus fala a cada um segundo as suas obras. E é o que consola o nosso coração. E é o que sustenta a gente na nossa encarnação, na nossa vida. Porque o papel que nós devemos fazer é nós mesmos conosco mesmos. Não é? A gente não depende do outro. A gente não depende do outro para ser feliz. Claro, a gente precisa estar no mundo de relação, nós precisamos estar em relacionamento uns com os outros, é necessário, para que a gente possa aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a compreender. A gente precisa disso. Mas quem vai fazer essa mudança e quem vai se tornar assim sou eu. O outro não vai fazer isso por mim. Muito pelo contrário, ele vai ser apenas um caminho que vai fazer com que eu chegue a determinado local. Então ele convida a gente nesse momento, porque essas palavras aqui, se a gente, claro, como tudo no Evangelho, levar no pé da letra, a gente não entende, a gente acaba se equivocando. E para podermos pegar isso e colocar em prática, tem que ter muita coragem, tem que ter humildade e tem que ter força, tem que querer. Porque fazer isso num mundo em que aprendemos a fazer o contrário, se alguém me fechou no trânsito, eu também vou fechar. Se alguém me falou alguma coisa, eu também vou falar. Porque eu não vou baixar a cabeça, eu não vou deixar que a outra pessoa fale assim comigo. Porque quem ela pensa que eu sou? Ou quem ela pensa que é para falar assim comigo? A gente aprende no mundo isso. Então, para que a gente saia do mundo e ter uma visão diferente da vida, e tenha atitudes diferentes dessas, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter confiança e perseverança, porque quando assim nos comportarmos, a gente vai encontrar várias pessoas que vão julgar a gente, que vão condenar a nossa atitude, que vão caçoar da gente. Muitas vezes vão falar: não acredito que você vai deixar isso acontecer. Eu não acredito que você vai deixar isso passar. Vai deixar a pessoa falar assim com você? Logo você que é aquele cara que nunca deixava as pessoas fazerem isso? Enfim, as pessoas vêm em cima de nós cobrando uma postura que é natural no mundo em que vivemos. Então, quando a gente foge desse roteiro e a gente procura seguir o Cristo,
a gente encontra esses obstáculos. Então, coragem é necessária e fé no futuro, porque a gente sabe que, embora não tenhamos a aprovação das pessoas neste mundo em que habitamos, as pessoas ao nosso redor, a nossa família, amigos, enfim, a sociedade como um todo, se não temos a aprovação deles, nós temos que ter a fé e a certeza de que a aprovação dos benfeitores está a nosso favor, de que Jesus está do nosso lado, e de que quando desencarnarmos, a gente vai estar com a consciência tranquila, de não termos feito mal a ninguém, de não termos revidado a outra pessoa, de termos, muito pelo contrário, compreendido aquele coração. Às vezes a gente para e pensa e vê outras pessoas, né, quando a gente está melhor, quando a gente está se sentindo bem, quando a gente está mais harmonizado, a gente até tem uma visão mais compreensível. A gente para e olha para o outro, fala assim, é mesmo, não vou bater boca não, porque hoje eu estou tão bem, hoje eu não vou sair do meu bem-estar, não vou entrar em conversa, em discussão, que vai me fazer mal. Então, quando a gente quer, a gente consegue, a gente pode fazer. E aqui ele fala assim, dai àquele que vos pede, e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. É uma coisa interessante, porque como que Jesus está falando para a gente não negar aquele que está pedindo algo para a gente? O que ele está querendo dizer é o seguinte, quando alguém nos ofende, na verdade aquele coração muitas vezes está em dor, em sofrimento, ele está nos pedindo um olhar diferente de compreensão. Muitas vezes a gente vê crianças rebeldes, bagunceiras, agitadas, e os pais muitas vezes vão procurar, vão querer saber o que está acontecendo, leva no médico, leva no psicólogo, leva aqui, leva ali, enfim, não sabe o que está acontecendo porque quer resolver aquele problema. A criança está agitada, está fazendo bagunça, está brigando, e muitas vezes aquela criança, na verdade, ela está daquela maneira porque está pedindo atenção muitas vezes dos pais, porque os pais em casa, os pais no seu dia a dia, no trabalho, não dão a atenção devida à criança, não dão carinho, não dão afeto, não dão limite, e aí a criança se manifesta, a sua reclamação nesse sentido é através do seu comportamento, porque ele não sabe muitas vezes se expressar, ele não tem uma fala, ele não sabe, nem entende o que está acontecendo, então ele começa a ter esses comportamentos, ele começa a se mostrar dessa maneira. Então, por isso que ele está falando, ao invés de a gente falar assim, criança bagunceira, criança tem que bater na criança, tem que não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer, julgando e condenando aquele comportamento, a gente compreender que, na verdade, ele está pedindo para a gente uma atenção, está pedindo para a gente um afeto, está pedindo para a gente um carinho, ou muitas vezes está pedindo para a gente limite, olha, me dá limite, porque eu não sei me guiar na vida. Então, aquele espírito que está ali, naquele corpo de criança, está pedindo ajuda e socorro para a gente. Então, por isso que ele fala, dai àquele que vos pede. Ou seja, mas para a gente saber que o outro está pedindo, a gente tem que ter essa visão mais sublimada, essa visão mais sutil, porque se a gente não tiver esse olhar, a gente cai naquele julgamento, porque a gente não quer nada que nos incomode, tudo que nos incomoda, tudo que chega no meu redor e que eu não quero que isso seja assim, eu tento descartar. Então, se é uma criança que está com comportamento, que está me atrapalhando, está me deixando estressado, está me dando trabalho, muitas vezes eu quero me livrar, aí eu jogo na mão da escola, eu jogo na mão do médico, eu jogo na mão de um monte de gente. Se é uma pessoa da sociedade que está me incomodando, eu julgo, eu condeno, eu me afasto, eu não falo, eu não quero saber da pessoa, porque eu quero eliminar esse problema da minha vida, eu quero acabar com isso, e não é assim que funciona, não é assim que funciona. Aí Kardec vem trazendo para a gente uma visão, os preconceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, são responsáveis por essa suscetibilidade sombria. Então nós aprendemos a ser orgulhosos, nós aprendemos isso, e esse orgulho ferido, essa suscetibilidade que ele coloca aqui, suscetibilidade sombria, por que ele coloca sombria? Porque nos impede de ver as coisas, nos impede de ver a vida como ela é, nos impede de ouvir os benfeitores espirituais nos aconselhando e nos dizendo o que devemos fazer.
E a suscetibilidade sempre nos faz com que a gente esteja triste, que a gente esteja magoado, que a gente esteja chateado. Porque o outro não tem o poder de fazer com que a gente esteja triste. Ninguém tem o poder de fazer isso, gente. Nós é que entramos naquela tristeza. Nós é que nos permitimos aquele mal. Jesus não passou entre todos nós e foi o mais ofendido, foi o mais agredido, foi o mais caluniado, foi o mais que sofreu dentre todos nós. Mas ele não alterou o seu comportamento em momento algum. Ele não se tornou uma pessoa infeliz, ele não ficou chateado com ninguém, ele não ficou magoado com ninguém. Então, se o outro tivesse o poder de magoar a gente, então Jesus, ele também estaria igual a nós. Só que o que ele mostrou para a gente é que nós temos esse poder, nós temos essa autoridade, nós temos essa força. Porque ele diz, vós sois deuses. Ou seja, nós temos esse potencial de guiar a nossa vida, de guiar o nosso mundo íntimo, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Nós temos esse poder. Só que muitas vezes não acreditamos nisso, ou não sabemos disso. E por não acreditar e por não saber, a gente se permite levar pelos nossos sentimentos ainda imperfeitos. Então, quando o outro fala alguma coisa comigo, eu fico com raiva. Ou quando o outro fala, eu fico triste. Ou quando não fala também, eu me irrito, ou eu fico chateado. Enfim, sempre eu estou ficando de uma maneira infeliz, vivendo uma vida infeliz. Mas não é por causa do outro, é porque eu não aprendi ainda a assumir a responsabilidade da minha vida. Quando nós assumirmos essa responsabilidade, quando a gente tirar da mão do outro aquilo que compete a nós, a gente vai começar a ser mais feliz, a gente vai começar a ter uma vida totalmente diferente. Não que não tenhamos momentos em que a tristeza vai nos visitar, em que o desânimo vai fazer parte da nossa vida. Isso vai acontecer, mas não vai nos dominar, não vai controlar a nossa vida. Muito pelo contrário, eu é que vou dizer, não, agora não é hora de ficar triste, de ficar acamado, de ficar caído, de ficar irritado. Não, agora não é hora, porque eu tenho que fazer coisas, eu tenho compromissos a ser feitos. Então não vou ficar assim nesse momento. Mas embora dentro de mim eu esteja chateado, eu esteja com sentimento de dor, mas eu não vou permitir ele me dominar. Porque quando ele domina a gente, o que a gente faz? A gente não fala com as pessoas, a gente vira a cara, a gente fica irritado, a gente discute com todo mundo, a gente briga com todo mundo. Enfim, o mundo acaba para a gente. Então isso não vai acontecer mais. Quando a gente assumir essa responsabilidade, essa suscetibilidade sombria vai começar a ficar mais clara. Ela vai se clareando e vai permitindo a gente a enxergar a vida. E ele diz que essa suscetibilidade, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Então, quando a gente devolve na mesma moeda, isso já mostra para a gente como estamos envolvidos com o mundo material, como estamos envolvidos com as paixões terrestres. É isso que ele coloca para a gente. Quando já conseguimos ter uma visão diferente, um comportamento diferente, isso já demonstra para a gente também que estamos sendo um pouco menos piores, para não dizermos que estamos muito bem, porque muitas vezes a gente acha que está muito bem e não está muito bem, mas estamos menos piores, estamos deixando mais de lado essas questões do mundo para elevarmos a nossa vida, elevarmos o nosso sentimento. Então, diante do mundo, o nosso comportamento de revide vai ser aceito e vai ser aplaudido. Para o nosso colega, muitas vezes ao nosso lado, que quando a gente vai lá e discute com alguém que falou alguma coisa de mim, e eu xingo, eu falo alto, eu brigo, eu mostro que eu sou autoridade, o nosso companheiro vai falar, você está certo, você está no seu direito, porque ele não tinha que falar isso de você, ele não tinha que ter feito isso, você está no seu direito, isso aí.
Quem tem que ouvir é ele mesmo. Ou seja, o mundo vai te aplaudir e vai te exaltar como você sendo aquele que não deixa nada passar. No entanto, aos olhos de Deus, a gente está sendo reprovado, porque está envolvido o sentimento de vingança, gente. E esse sentimento de vingança é que nós devemos nos livrar. Tem pessoas, tinha um colega meu que dizia assim: antes da minha namorada me trair, eu traio ela. Tem gente que age e vive uma vida totalmente assim. Antes de fazer comigo, eu faço. Antes de me roubar, eu roubo. Antes de me xingar, eu xingo. Antes de me bater, eu bato. Ou seja, além de ser vingativo, já é premeditado. Porque nem aconteceu a situação. A pessoa já imaginou que poderia acontecer, que tem a possibilidade de acontecer, ela já se antecipa e faz com a pessoa. Então, somos nós que fazemos isso. Muitas vezes nem nos damos conta disso. Nem nos damos conta. Porque é tão automático, e às vezes não fazemos alguma coisa assim mais drástica. Às vezes a gente não trai o nosso parceiro, porque a gente já acha isso horrível. Mas a gente faz uma outra situação, que às vezes é sutil, é mais imperceptível, a gente faz e também tem o mesmo sentimento. Claro que às vezes é um sentimento já mais retraído dessa vingança, mas é vingança. Então esse sentimento é que nós temos que nos livrar. É isso que ele convida a gente a fazer. E aí ele continua e diz para a gente: mas Cristo veio e disse, retribuiu o mal com o bem, e disse mais, não resistais ao mal que quiserem vos fazer, se vos baterem uma face, apresentai a outra. Para o orgulhoso, essas palavras parecem um ato de covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no fato de se suportar o insulto do que em vingar-se dele. E isso sempre acontece porque a sua visão não consegue ir além do presente. Então, se o nosso ponto de vista, se a gente tem a visão que é só essa vida, se eu priorizo essa vida somente, o meu orgulho vai me dominar e não vai permitir que eu faça isso que Jesus está nos aconselhando. Porque é inadmissível para a gente aceitar uma informação dessa. E quando ele fala também que é para a gente não resistir, para a gente não revidar, não é também para a gente achar que é para as pessoas fazerem tudo conosco, e a gente ser aquele passivo que vai aceitar tudo calado, que vai deixar sempre que o outro faça o que ele quiser conosco. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando para a gente e condenando é justamente a vingança, o ódio, o duelo, o revide, é o ataque. Mas a gente fala assim, a melhor defesa é o ataque. Quem disse? Não. A gente tem essa ideia envolvida na nossa sociedade, que é aquilo que a gente falou. Antes de trair, eu traio. Ou seja, eu ataco primeiro, para eu sair bem, para eu sair por cima. Então ele está falando aqui que ele está condenando para a gente não é a gente se defender, e sim a gente atacar. Porque se alguém, muitas vezes, vem querer agredir a gente não vai ficar ali deixando que o outro faça o que ele quiser. Se o outro vier tentando nos prejudicar de alguma maneira, eu vou fazer o que for necessário para não sair prejudicado. Eu vou me defender, mas de uma maneira que eu não prejudique o outro, de uma maneira que eu não faça o outro sofrer, de uma maneira que eu não prejudique a vida do outro. É isso que ele está falando. Porque existem várias maneiras de se defender, existem várias maneiras de seguir essas orientações. Às vezes nós podemos falar uma coisa de uma maneira que magoa o outro. Às vezes eu posso falar a mesma coisa com palavras diferentes, com uma entonação na voz diferente que não vai magoar o outro. E eu vou falar a mesma coisa. Eu posso muitas vezes brigar, chamar a atenção de alguém de uma maneira bruta, grossa e sem educação. E eu posso chamar a mesma pessoa, a mesma atenção de uma maneira mais educada, de uma maneira mais calma, de uma maneira mais sutil. Eu não vou magoar a pessoa não vai se sentir ofendida, não vai se sentir mal.
Eu falei a mesma coisa, só que de maneira diferente. Então aqui o Evangelho vem ensinar isso para a gente. E aí a gente lembra que numa conversa de Jesus com João Evangelista, Jesus aconselha João Evangelista o seguinte, ele fala, olha, é preciso ter fé, é preciso desenvolver e fortalecer esse sentimento dentro de você, porque a tarefa daqui para frente, ela está apenas começando, e as dificuldades que você está vendo neste momento, é apenas o início, porque vão vir muitas outras dificuldades. Então ele fala isso com João Evangelista, lá há mais de 2000 anos atrás, preparando ele com esse sentimento de fé para o mundo que ele teria que enfrentar. Por quê? João Evangelista estava na vontade, no empenho, na dedicação de servir o Cristo e de levar a mensagem do Evangelho adiante. E Jesus, conhecedor de que o mundo, na sua maioria, não estaria de acordo, estava preparando João Evangelista, dizendo, olha, tenha fé, não pode, não deve deixar que o mundo te repreenda e te abafe a sua convicção, porque isso vai acontecer. Então conosco é a mesma coisa, devemos estar apoiados na fé, porque se não estivermos apoiados nesse sentimento e nessa coragem e nessa certeza, nós vamos vacilar no momento em que tivermos que dar o testemunho, no momento em que tivermos que levar a mensagem do Cristo para os nossos irmãos, através do nosso exemplo. Então que Deus nos sustente, nos proteja e que a gente a cada dia tenha certeza que estaremos melhores, estaremos mais felizes, estaremos mais tranquilos, na medida em que estivermos mais espiritualizados, na medida em que tivermos mais envolvidos com essa outra face que Jesus veio nos apresentar. Aquela face do olho por olho, do dente por dente, é passado. Já teve o seu tempo, já teve a sua utilidade. Foi em outros tempos. Hoje não é mais dessa maneira. Hoje nós somos convidados a nos espiritualizar, a nos sutilizar, a sublimarmos, a sermos pessoas melhores, a sermos espíritos mais sensíveis a esse lado moral. Então que a gente realmente aproveite essa oportunidade que estamos recebendo, de nessa encarnação conhecermos a doutrina dos Espíritos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.